Bom dia, jovens. Tudo bem com vocês? Vamos aí então para a primeira parte do capítulo 10. O capítulo 10 que vai começar a região Centro-Oeste. Região Centro-Oeste ali composta por Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Goiás. Tá certinho? Então, essa é a nova região que a gente vai estudar. A gente já vem aí estudando a região Nordeste e a região Sudeste, nos capítulos dessas apostilas. E agora a gente começa então a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste vai ser dividida entre os dois trimestres, A gente termina com essa primeira parte dela agora no capítulo 10. No início da terceira apostila, no capítulo 11, a gente retoma, partindo ali desse conteúdo que ficou dividido, tá bom? Eu tinha organizado de uma forma diferente, tinha colocado cada região em uma prova, mas eu vou seguir as normas da apostila ali, o padrão da apostila, dividindo a Centro-Oeste em duas partes. Então a gente faz uma primeira parte agora na prova no segundo trimestre e no início do terceiro trimestre, quando vir a apostila 3, a gente retoma aí a região Centro-Oeste, tá bom? Essa seria a nossa última aula da apostila 2, A gente termina hoje a apostila, termina hoje não, mentira, a gente vai terminar na semana que vem, na quarta-feira que vem, porque essa semana a gente tem um recesso aí no meio, tá bom? Quinta e sexta-feira a gente não vai ter aula, a gente retoma na semana que vem. E a atividade 2, que seria corrigida em duas aulas, a gente vai fazer em uma única aula, A gente teria aí a semana que vem correção da 1 a 5 na primeira aula e da 5 a 10 na segunda aula. A gente vai juntar todas as correções numa aula só. No caso, eu vou fazer uma única gravação com as 10 questões, para não ficar atrasado aí no sentido do calendário. Então a prova continua na mesma data, a entrega do trabalho continua na mesma data, e a revisão ao vivo, aquela aula ao vivo da semana da prova, também continua com a mesma data. A data de prova e a data da aula ao vivo não mudaram. Beleza, meus jovens? Então vamos continuar aqui, falando sobre o tema que a gente inicia hoje, a região Centro-Oeste. Olha aí, se a gente pegar historicamente, a exploração e o povoamento da região Centro-Oeste é relativamente antigo. Ele começou ali entre o final do século XVI e o início do século 17, Então, você tem as primeiras expedições alcançando o que seria hoje, o que é hoje o território do Centro-Oeste, desde 1600 e tralalá, Até o final do século XVI, começo do século XVII, você já tinha bandeirantes contratados por fazendeiros para explorar aquela área e às vezes as entradas do governo, Tem aquela diferença entre entradas e bandeiras, chegando a esse território para explorar. Qual que era a mentalidade deles no início? Capturar, ou aniquilar tribos que fossem resistentes. Ou capturar as tribos desses índios para escravizá-los, ou exterminar, Esse era o trabalho aí dos bandeirantes nessa época, tá certo? Não tinha muito essa relação pacífica, entre portugueses e índios, a gente sabe disso. No século XVII e século XVIII se inicia o processo de povoamento, que está atrelado à mineração principalmente, pelo menos inicialmente, entre os séculos XVII e XVIII, o povoamento da região Centro-Oeste estava ligado aí à mineração, Centro-Oeste que, à época, se a gente puxar lá da primeira configuração, fazia parte de uma província muito maior, que era de São Paulo, mas que hoje é composta aí por Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, E em algum momento também teve ali como parte do seu território o estado de Tocantins, que foi desmembrado, mas a gente vai falar sobre isso daqui para frente, sobre isso mais para frente. Século XX e século XXI. Século XX agora, de 1901 até o final dos anos 2000, e o século XXI a partir dos anos 2001, O que acontece ali nessa região, acompanhando o processo de urbanização que toda a sociedade brasileira estava passando, você tem uma estratégia do governo na época, lá em 1960, de deslocar a capital federal, que na época era no Rio de Janeiro, para o Centro-Oeste, lançar ali a cidade onde se concentram os poderes executivo, legislativo e judiciário, lá no meio do Brasil, para atrair esse povoamento, Uma das estratégias foi essa, não só ciclos econômicos, lançar lá a capital do funcionarismo público, e gerar ali uma economia que orbite ao redor daquela cidade, tá certo? O que aconteceu então entre os séculos 20 e 21?
você tem o deslocamento da capital federal para aquela região, uma melhoria muito significativa no sentido logístico, né? São construídas rodovias radiais a partir de Brasília, ligando ela a todas as capitais. Isso dinamiza, né, esse movimento de pessoas e mercadorias na região centro-oeste. Né? Você tem um nó ali central, que seria a capital federal, e a região centro-oeste também, depois do ciclo da mineração, que foi um ciclo curto, né, de aproximadamente 30 a 40 anos, e depois se manteve numa tendência muito mais baixa, né, foi o crescimento do agronegócio. A agricultura e a pecuária, elas acompanham a expansão da mineração, né, ou a prática da mineração no século 17 e 18 e também no século 19. Até hoje, na verdade, você tem mineração na região centro-oeste, mas ela acompanha esse processo e em determinado momento ela substitui a mineração como atividade principal da economia dessa região. A gente vai falar sobre isso com mais calma, de estado para estado, ou nesses recortes que a gente tiver ali no centro-oeste, tá certo? Vamos lá então falar sobre alguns detalhes, né, demográficos ou estatísticos. Quais são os estados? De novo ali, ó, Goiás, capital Goiânia, Mato Grosso, capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, e o Distrito Federal, cuja capital é Brasília, que também é a capital nacional. Então, o que a gente tem ali? A segunda maior extensão territorial, ou seja, das regiões, das 5 regiões, ela é a segunda maior. Ela é a menor em número de habitantes, né? Embora ela seja a segunda maior, ela é a menor em número de habitantes, ou seja, tem menos gente, né? Mesmo sendo a segunda maior delas. Segunda maior população indígena, né? Depois da região norte, que também é a maior, a gente tem ali na região centro-oeste a segunda maior população indígena com relação às outras regiões. E a região centro-oeste também é a maior produtora agropecuária, ou seja, de produtos agrícolas e produtos pecuários, né? Criação de gado e cultivo, provavelmente de soja ou algum outro produto ali para exportação, né? Como eu falei para vocês, no centro a gente tem a capital federal, que no caso é a sede do governo federal, né? Onde estão ali os poderes executivos, que são os presidentes, o presidente, o vice-presidente e os ministros, o legislativo, que é a Câmara dos Deputados e dos Senadores, e o Judiciário, que são os Supremos Tribunais. Você tem vários ali. Tá bom? Então, essa é mais ou menos a lógica ali, o que tem por trás da região centro-oeste, né? Sempre lembrando que é lá que está Brasília, né? Uma cidade que foi planejada, foi construída para se tornar a capital federal. A gente vai falar depois sobre ela na próxima aula. Por enquanto, a gente só vai apresentar essas questões da história de cada estado, como isso aconteceu, como foi o povoamento. Na segunda parte, na semana que vem, a gente fala um pouco sobre Brasília, né, como foi esse processo aí da criação da cidade. Fiquem com curiosidade, se vocês quiserem ler, o texto já está aí na apostila, vocês estão com ela em mãos, né? Mas por enquanto a gente vai falar do que está no início do capítulo 10. Olha aí como é a divisão política atual do Centro-Oeste, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, dentro de Goiás, o Distrito Federal. Opa, voltei aqui sem querer. Mas olha como era, né? Isso aí tá explicado literalmente, mas não figurativamente na apostila de vocês. Olha como era o Brasil até chegar nessa configuração da região centro-oeste. Inicialmente, vocês podem procurar esse mapa na internet, né? Os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás faziam parte da província ou da capitania de São Paulo. Tudo isso aqui era estado de São Paulo. Estado, na época, não existia, mas tudo isso aqui, pensando no centro-oeste, né, era São Paulo. Então você tinha... Até a Bahia era São Paulo naquela época. O estado da Bahia era considerado a província de São Paulo, né? E você tem um segundo momento onde o Mato Grosso é um só, né? Você não tem Mato Grosso do Sul. E o estado de Goiás tem um pedaço a mais, que é o estado de Tocantins. Eram todos um estado só. Então, Mato Grosso era um só e Goiás tinha Tocantins junto. Então, vamos ver o que aconteceu. Opa, ainda não. Vamos ver aí, então, a questão demográfica. A gente viu ali, ó, que é o estado com menos pessoas, né? Uma menor densidade demográfica e uma menor população absoluta. É a região que tem menor número de habitantes. Onde que eles vão se concentrar? Percebam aqui que cada pontinho, esse acúmulo de pontinhos quer dizer que tem mais gente. Então, olha aqui, ó, capital,
capital Brasília. As populações, as grandes cidades ou as densidades maiores nessa região vão estar em volta das capitais. Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Distrito Federal. Né? Principalmente Distrito Federal, que como foi ali ela funcionou muito bem ao redor da capital federal, né? Claro que criou disparidade, criou desigualdade. Você tem cidades que são pouquíssimo desenvolvidas, já foram muito violentas, né? Mas, demograficamente falando, são cidades muito grandes. Cidades que têm uma concentração populacional muito grande. Olha como é a pirâmide etária da região centro-oeste. Se a gente fosse pegar todos os estados e fazer uma média, essa é a média, né, demográfica da pirâmide etária do centro-oeste. Olha aqui, ó. Controle populacional já tem, planejamento familiar já tem, né? Você tem uma sociedade que se preocupa com a natalidade, se preocupa com o crescimento muito intenso do número de jovens, né? Ou pelo menos já tem os frutos de campanhas nesse sentido, campanhas de contracepção, né? A mulher entrando no mercado de trabalho, toda uma consequência da diminuição da natalidade. Então isso aqui já se verifica na região centro-oeste de forma geral. Uma população adulta grande, ou seja, você tem um mercado consumidor, uma população economicamente ativa grande e um topo aqui, ó, uma ponta da pirâmide relativamente larga. Isso quer dizer que você tem uma população idosa considerável já naquela região, né? Então você está ali entre a fase 3 e a fase 4 da transição demográfica. Vocês lembram disso aí? Transição demográfica, a gente aprendeu lá na sexta série. Nada mais é do que você estudar ou observar os elementos demográficos. Natalidade, mortalidade, fecundidade e longevidade. Né? Se a pessoa está, ou se a sociedade está com muita natalidade, por exemplo, a base aqui vai ser maior. Né? Se a mortalidade é muito alta, a tendência é essa pirâmide diminuir aqui. Ó, né? O número de adultos vai diminuir. Estão morrendo muitos jovens. Você vai ter cada vez menos adultos. Nesse caso aqui, ela já está num estágio moderado. Tá certo? Ah, professor, eu não sei. Isso aqui eu coloquei porque, né, às vezes a pessoa se confunde. Não sei onde é que fica o centro-oeste. Olha aqui o mapa do Brasil e olha a posição. Ó, né? O nome já diz. Ele fica no centro, entre os estados centrais e mais a oeste, né, na parte continental brasileira. Você não tem litoral no centro-oeste. Né? Ele está muito para dentro. Isso até explica, vou falar mais pra frente depois, o porquê que a capital federal ela acaba indo para aquela região. É uma questão meio de proteção territorial. Você não tomar ataques vindo do litoral, né? Você consegue se proteger com maior facilidade. Claro que você tem, né, questões da modernidade, você tem caças hoje que são muito velozes, mas na época, lá em 1960, entre 50 e 60, foi também pensada uma estratégia militar do porquê colocar a capital do Brasil bem aqui no meio do nada. Tá certo? Pessoal, uma coisa interessante, né, que eu disse para vocês é que o centro-oeste é a região com a segunda maior população indígena. Compara aqui, ó, né? Os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão ali atrás somente da Amazônia, do Amazonas e de Roraima como estados que têm população indígenas proporcionalmente maiores, né? Então, o estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul tem ali populações que são consideravelmente grandes, né? Embora a população indígena nacional seja pequena, proporcionalmente, estatisticamente, eles concentram uma boa parte da população indígena nacional. Né? Isso aí coloca eles num cenário onde é necessário ter políticas de demarcação de terras, né? De afirmação desses povos, e isso cria conflito com a questão do agronegócio. Isso a gente vai falar lá na terceira apostila, mas só para adiantar o porquê que esse conteúdo está aqui. Né? Populações que são tradicionais, numa região que tem ampla exploração do agronegócio, né? Em fazendas, em plantations muito grandes, que não produzem para consumo, mas sim para exportação. Então você tem o conflito de duas propostas de vida, né? De realidade, de sociedade. A sociedade indígena tradicional, que precisa da natureza, e a sociedade industrial do agronegócio, que precisa usar a terra para produzir, né? Para produzir, e não para produzir alimento, para produzir commodities para fazer ração, né? E um monte de outras coisas, enfim. Mas você tem ali dois modelos que, por conta dessa questão
étnica, de ter muito indígena, de ter uma população considerável ali naquela região, você acaba criando esse embate, né? E isso é preocupante. Bora ver. Então, o que aconteceu de importante ali, pessoal, na história do Centro-Oeste? A gente já falou, foi a segunda região a ser encontrado grandes quantidades de ouro, né? Depois de Minas Gerais, ali na região Sudeste, a gente já falou sobre isso no capítulo passado. O estado do Mato Grosso, o estado de Goiás, que eram só os dois no início, foram pontos de encontro de minérios, né? E isso perdura até hoje. Primeiro com ouro, mas depois com alguns minérios, alguns metais não preciosos, né? E, por incrível que pareça, o Mato Grosso hoje, considerando todos os estados do Brasil, é o estado que mais produz diamantes, né? Você tem ali jazidas desse mineral, tá certo? E isso coloca ele ali na primeira colocação nacional, né? Então você tem ainda uma mineração, mesmo que muito menor do que antes, na região. Ela acaba se destacando ainda na questão econômica, tá certo? Mas o que se destaca forte mesmo hoje ali na região centro-oeste são as atividades agropecuárias. A mineração ela acaba ficando em segundo plano, né? Por esse declínio muito rápido, ela perde importância. Claro que não tem como fazer mágica, né? Não tem como você arrancar minério do nada, ele tem que estar ali. Então, esse declínio, ele meio que foi previsível, e a atividade que substituiu, né, o foco econômico ali foi a agropecuária. Pecuária bovina, de corte, né, vender carne, e a agricultura extensiva, né, de grandes propriedades, em grandes latifúndios, com monocultura, produzindo uma coisa só, para exportação, não vai virar comida, vai virar insumo agrícola para outros países ricos, né? Então a gente tem essa questão ali atrelada à economia do Centro-Oeste. É uma economia baseada no setor primário, né? Agricultura, pecuária, extrativismo, tá bom? Agora falando da origem dos estados, pessoal, a gente tem ali 2 estados que são os primeiros, né? Que eram só eles, na verdade, quando surgiu essa menção aí ao Centro-Oeste. Era Goiás e Mato Grosso, tá certo? Então, como é que surgiu aí essa questão desses 2 estados? Como é que eles foram criados, tá certo? A gente já falou que durante o século XVII, os bandeirantes paulistas, contratados ali pelos senhores de engenho, pelos grandes cafeicultores, pelos produtores da época, eles financiavam campanhas de exploração do interior do território, né? E numa dessas, interessados em capturar escravos, eles acabaram encontrando grandes reservas minerais, né? Olha aí, ó, lá em 1725 foi encontrado ouro na região central do estado de Goiás, tá certo? Então isso já vai atrair ali um grande contingente populacional atrás de melhorar de vida com essa situação, né? Nossa, vou encontrar ouro aqui, vou ficar rico, tá certo? Em 1748, ou seja, um pouquinho mais de 20 anos depois, é criada a capitania de Goiás. Ela é desmembrada daquele grande estado de São Paulo, aquela grande província de São Paulo, que eu mostrei aqui, ó. Vou voltar para vocês darem uma olhada. Eita. Aqui, ó. Ela é desmembrada dessa grande província de São Paulo e se torna o estado de Goiás, né, que naquela época ainda tinha Tocantins. Vamos voltar. Olha lá, então em 1748 ela é criada, a capitania de Goiás, tá certo? Como eu disse, né, historicamente o agronegócio, a agricultura e a pecuária, que na época ainda não era agronegócio, mas as atividades ligadas à agricultura e à pecuária, vão substituindo as vilas ou o comércio de ouro, né, vão tomando a dianteira nesse comércio, porque a exploração mineral vai caindo. Mas é claro que eles acompanham esse processo, né? A atividade agropecuária ela acompanha a mineração. Você precisa alimentar as pessoas que estão trabalhando ali. Você precisa suprir a demanda de carne, leite, couro, né? Subprodutos da agropecuária que são necessários para a manutenção daqueles povos, daquele povoamento. Certo? Então ela acompanha todo e qualquer fenômeno de povoamento, a agricultura e a pecuária acabam acompanhando. Foi isso que aconteceu. A mineração abriu o caminho,
decaiu e aí isso foi ocupado pela atividade agropecuária, né? Principalmente porque a atividade industrial ela acaba se concentrando ali no eixo sul-sudeste, né? O centro-oeste ele tem uma agroindústria, né? Ligado ao processamento de alimentos, mas ainda assim está muito estritamente ligado ao primeiro setor, tá certo? Então, como eu disse, né? No final do século XVIII, portanto a gente começou falando do século XVII, passou 100 anos, século XVIII, né? Há um aumento expressivo dessa atividade na região, né? Tanto que o século XX, né? Desde o século XVIII crescendo, o século XX torna a região centro-oeste a região de destaque, né? Para a produção agrícola e para a produção pecuária. Pecuária bovina, criação de boi, né? E agricultura de vários produtos, tá certo? Café, arroz, milho, cana-de-açúcar, soja pode colocar também já, tá bom? Desde o início do século XX até a virada para o século XXI. Belezinha? Então, gente, percebam aí, o que eu quero que vocês entendam é que o processo de configuração do Estado, ele passa por aqueles 3 elementos que a gente falou. Mineração, né? A população é levada por esse momento histórico, né? Descoberto ali os minérios. Quando ele decai, a agricultura começa a sustentar a economia. As pessoas que trabalhavam na mineração são deslocadas ali para a produção agrícola, né? E isso sustenta a economia da região por um tempo, tá bom? Em 1933, portanto já do segundo, não a segunda metade, né? Porque 33, mas começando ali o segundo terço do século, a capital é transferida para Goiânia. Até então a capital não era Goiânia, que é a capital atual do estado, mas lá em 1933 então acontece essa alteração aí, a capital se torna Goiânia, tá bom? E em 1988, o estado de Tocantins, que foi o último estado a ser criado no Brasil, ele é desmembrado do território de Goiás, né? Eu falei para vocês ali que Tocantins e Goiás foram transformados em estados juntos, eles eram um estado de Goiás, só que em 88 esse estado é dividido por 2, o estado de Tocantins passa a fazer parte da região norte, né? Então o centro-oeste ele perde território, enquanto o norte ele ganha território. Tocantins é agregado à região norte. Belezinha? Vamos aí para a história do Mato Grosso. Pessoal, basicamente elas são simultâneas, tá? Elas não têm uma diferença de tempo histórico muito grande. As primeiras expedições também foram no final do século XVII, né? Você tem ali territórios que são muito próximos. Claro que se ele chega em Goiás, ele vai conseguir chegar também no Mato Grosso. Essas expansões elas são contínuas. Então foram territórios que foram descobertos muito próximos na linha do tempo, só que o ouro demorou um pouquinho mais para ser descoberto em Goiás. Ele foi descoberto antes no Mato Grosso, né? Ele tem ali alguns anos de antecipação, então precisou-se ir mais para dentro no território para encontrar ouro, e depois um pouquinho mais para fora, né, ali em Goiás, é encontrado ouro também, tá certo? Em 1748, ou seja, no mesmo ano que foi criado a capitania de Goiás, é criada a capitania do Mato Grosso. Então eles são nomeados, são divididos do estado de São Paulo, da província de São Paulo, no mesmo ano, né? Então você tem desmembramentos do que era São Paulo em Goiás, que está mais para cá, e Mato Grosso, que está mais para dentro, embora esse interesse econômico tenha surgido primeiro no Mato Grosso e não em Goiás, né? Muito antes da capital de Goiás se tornar Goiânia, né? 100 anos antes, em 1835, a capital do Mato Grosso já era Cuiabá. Então você tem uma capital por muito mais tempo estabelecida, tá certo? Em 1977, 11 anos antes da divisão de Goiás, o estado do Mato Grosso se desmembra em 2, né? Mato Grosso, a parte ao norte, e Mato Grosso do Sul, a parte mais ao sul, tá certo? Mato Grosso, que era o nome do estado anterior, fica então sendo a parte ao norte, e Mato Grosso do Sul, a parte mais ao sul
né? Isso acontece então 11 anos antes do desmembramento lá de Goiânia, ou de Goiás, né? Então Mato Grosso do Sul dividiu primeiro. Toda a região centro-oeste vai se destacar aí como grande fonte de renda vinda da agropecuária, né? E o Mato Grosso ele acaba sendo o maior produtor agropecuário entre os estados e o maior produtor de diamante, né? Eu falei isso aí para vocês antes. Então ele se destaca nos dois eixos, né? No eixo da mineração e no eixo agropecuário, né? Ele acaba sendo o estado ali maior produtor nessas duas áreas que historicamente marcam o povoamento da região. Tá, beleza? Olha aí, pessoal, como é que aconteceu então? Para a gente ilustrar para vocês. O estado de Goiás era isso aqui, grandão, e passa a ser dividido em 88 em Goiás, que fica na região centro-oeste, e Tocantins, que é integrada à região norte. E o Mato Grosso, que era aquele estado grandão, agora está dividido em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? A parte ao norte mantém o nome e a parte ao sul ganha aí a definição de Mato Grosso do Sul. Bem de boas, né? Pessoal, seguinte, sem mais delongas, a gente vai então receber, junto com essa aula aí, o gabarito das atividades da apostila, tá certo? Vocês vão receber porque já estava programado. Na sexta-feira, mesmo não tendo aula, vai estar ali agendado no Clipe Escola esse anexo, né, do gabarito do livro suplementar, capítulo 10. Então, antes da gente retornar, vocês já vão ter recebido esses gabaritos. A gente vai fazer ainda a segunda parte do capítulo 10, mas vocês já vão ter os dois gabaritos, tá certo? Na semana que vem, a gente termina o capítulo 10, faz aí a correção da atividade 2, que vocês vão receber, se eu não me engano, na sexta-feira também, né? Porque a gente terminaria o conteúdo nessa sexta-feira. Vamos terminar na quarta. Não, a gente terminaria na quinta, né? Vamos terminar na próxima quarta. E aí vocês já vão ter todo o material para estudar para a prova. Tá certo? A live, ou a aula ao vivo, no caso, e a prova não mudarão de data. Elas vão se manter no mesmo, na mesma organização que a gente teve ali no cronograma, né? Não muda data nenhuma. Tá certo? A gente só vai encurtar, então, a correção da atividade 2 em uma aula ao invés de duas. Tá certo, meus queridos? Seguinte, qualquer dúvida aí vocês podem voltar ao vídeo, procurar na internet. Se ficar alguma dúvida, eventualmente, vocês tragam para mim na revisão. Já anota aí no caderno, fala, eu não consegui entender isso. E a gente fala sobre isso, então, na revisão, quando a gente estiver na semana de prova. Tá certo? Então, grande abraço para vocês, beijo, beijo e tchau, tchau.